Ô, Erlen, rápido no gatilho. Boa noite. Lazarine, boa noite. Já bem tarde, né? Sábado, 22 horas. Não é cedo, né? Oi, Vilma. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Muita luz para você também, Merlin. Para todos nós. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso também, essa conquista dessa luz interior, que é uma jornada, né? Uma escalada de uma íngreme montanha, que é a conquista da nossa auto-amorosidade, nos identificar conosco e gradualmente começar a nos respeitar, a nos valorizar, a nos aceitarmos, a nos acolhermos nas condições que estamos e somos. E isso leva tempo, essa identificação com a essência luminosa que somos. E o telésforo, ele vai dizer exatamente isso, a importância de você trabalhar em você mesmo, essa autoiluminação, a partir do momento do qual você vai ter possibilidade de ajudar as pessoas a encontrarem o mesmo caminho, porque o caminho é esse, não existe outro. É o caminho do auto-amor, não existe outro caminho. Todos os outros caminhos são decorrentes do caminho principal, que é do auto-amor. Por isso que Jesus classifica essa auto-amorosidade como o maior dos mandamentos, ou semelhante ao maior, que é o amor a Deus. Então esse é o trabalho, que é o convite de Jesus. Como é que eu faço, Alice, boa noite, como é que eu faço esse trabalho de me amar, amar a mim mesmo, amar-me profundamente? Não é amar o Jorge, amar o corpo, amar as circunstâncias, as coisas transitórias, não. É me identificar com a essência que eu sou, porque eu não sou um corpo, eu não sou o meu nome, eu não sou o meu CPF, eu não sou o meu RG, eu não sou nada disso. Isso são realidades transitórias na vida de cada um de nós. Mas o convite é a auto-amorosidade. É o que o telésforo, está nos ensinando em No Mundo Maior. E que às vezes passa batido numa leitura rápida. E como a última reunião nós falamos um pouco disso, e vamos continuar, porque esse é o trabalho de ele nos leva para dentro de nós. O telésforo nos leva permanentemente para que nós nos encontremos conosco. Quando eu falo conosco, não é com o Jorge. É o transitório persona chamado Jorge tentar realmente se aproximar, identificando-se com a essência que hoje se chama Jorge. Mas a essência não é o Jorge. Isso é difícil? Bom, para nós que estamos permanentemente iludidos pelo mundo das sombras, que é o mundo egóico, o mundo do ego, das coisas transitórias, das coisas impermanentes, não é uma coisa realmente simples você trabalhar em você ou exercitar na sua mente a capacidade de auto-amorosidade. Mas eu não vejo outro caminho. Na Terra, numa encarnação, não há outro caminho senão o exercício paciente, continuado, perseverante e disciplinado do encontro com a luz que eu sou. Eu sempre vou repetir, porque foi Jesus que ensinou que brilhe a vossa luz, um convite de Jesus para que nós nos identifiquemos com a capacidade de brilhar a luz que já somos. Porque o reino de Deus, ou seja, a paz celestial, num sentido bem metafórico, está dentro de vós. Onde? Na nossa consciência. E em algum momento nós vamos ver no Evangelho também de que ele chega a nos chamar de deuses, né? Vós sois Deus. Então nós temos poderes para isso, de nos amar. Quando eu me amo, quando eu trabalho o processo de trabalhar
cada vez mais intensamente a autoamorosidade, eu me respeitar, eu me valorizar, não no sentido, repito, do transitório, do impermanente, daquilo que é permanente em mim, eu me identificar comigo em essência, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa encarnação ela será vitoriosa em todos os aspectos, porque todo convite é para que nós possamos realmente potencializar a luz que nos é própria. E nós vamos ver isso com o telésforo o tempo todo. Vamos ver. Primeiro ele vai dizendo, já foi quando eu terminei da nossa última live, como acolherdes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como finalidade, que são exatamente os enlevos de imaginações teológicas daqueles que em determinadas religiões acreditam que pelo menor esforço, que seria o princípio da estagnação, na busca das bem-aventuranças, que seria uma felicidade exclusivista, porque quando você diz, eu vou fazer o bem, quem não fizer que se dane, eu quero alcançar o céu e ficar entre os anjos, que isso é metafórico também, e às vezes eu tenho pessoa muito amada e que me ama também, mas que não está no mesmo nível moral que eu estou, e de repente, dentro dessa visão exclusivista como finalidade, e eu vou estar no céu com os anjos, com Deus, sentado lá, né, no seu trono, não sei onde, em um espaço qualquer do universo. E as pessoas que eu amo, que eu amei, que me amam, estão lá nas regiões infernais, né, sofrendo para a eternidade um sofrimento sem fim. Quer dizer, não faz nenhum sentido, não faz nenhuma lógica dentro de uma racionalidade doutrinária espírita. E é o que ele está falando, como é que nós podemos agasalhar como princípio, como verdade, a estagnação e a felicidade exclusivista como uma finalidade? Qual é a finalidade? A felicidade não está fora de nós. A felicidade, a conquista da felicidade, nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, ela começa no aqui e agora. Ela é possível, desde que eu consiga subir, né, escalar uma montanha, em trabalhar uma identificação com a luz que eu sou, ou seja, identificar com a possibilidade de amar a luz que eu sou. Como assim? Aí é o que nós estamos dizendo. O Jorge, como é uma persona, é um nome que eu tenho, nós chamamos que é a sombra da luz, né? É um mundo egóico, ele é convidado a estar a serviço da essência, e não o contrário. Quando você está a serviço da essência, todas as coisas equivocadas e transitórias que você faz, você vai ressignificando, vai transmutando. Vícios, você transmuta em virtude gradualmente. Quando você tem um vício e transmuta, ou seja, você aos poucos, gradualmente, transmuta esse vício em uma virtude correspondente ao contrário dessa viciação, você está caminhando, escalando a montanha e está tendo contato com a felicidade com você mesmo, porque é uma conquista, é uma autoconquista, é um poder de realização. E o que é o poder de realização? O nome está falando, eu posso realizar, ou seja, eu posso tornar real uma ação. A realização é você fazer possível a realidade de uma ação. Agora isso requer esforços, trabalhos com você. Vamos conversar aqui nós com franqueza. Como é que eu posso dizer que eu amo alguém em algum lugar, ou ao meu lado mesmo, se eu não sinto essa energia que nós chamamos de amor, que amor é energia pura, é luz pura, é a coisa mais pura que tem no universo, é o amor. Como é que eu posso dizer que eu amo a vida, as árvores, as montanhas, as pessoas, se eu não consigo isso comigo? Vamos pensar assim, é impossível, não há esse amor. Ou nós nos amamos para verdadeiramente amar o que está fora de nós, ou aquilo que está fora de nós, na realidade, o que nós fazemos é um movimento de pseudo-amor. É um suposto amor, não é um amor verdadeiro. Não é? E esse é o trabalho, é o que o Cristo nos ensinou. Brilhar a nossa luz é nos amar, nos respeitar, nos valorizar, e a partir desse acolhimento amoroso daquilo que somos e não daquilo que estamos, com certeza que nós vamos caminhar muito e seremos referências. Nós não vamos mudar a vida de ninguém também, porque ninguém muda a vida de ninguém. Ninguém transforma a vida de ninguém, mas podemos ser boas referências. Jesus não transforma a nossa vida, mas Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, vida, Ele é o nosso guia e modelo. Então, Ele nos inspira
Não adianta eu imitar Jesus, porque a imitação vai apenas mascarar a virtude. Eu preciso modelar, ou seja, o que é modelar as virtudes? É me esforçar exatamente para praticar as virtudes que ele nos ensinou. Isso é a modelagem, não é a imitação. Porque tem pessoas que imitam Jesus como realmente que na imitação estaria exercendo a virtude que ele nos ensinou e que ele pediu para que nós exercitássemos, né? Então, dito isto, alimentemos a esperança renovadora. Não invoquei Jesus para justificar pretensões de descansos imerecidos. Jesus, ele atingiu as culminâncias da ressurreição exatamente por subir o Calvário. E Jesus, ele foi o único espírito puro que pisou no solo terrestre. Nenhum outro espírito puro pisou no solo terrestre. Nenhum. Só Jesus. Ele foi o único espírito puro que esteve aqui na Terra. Mas quando ele esteve aqui na Terra, um detalhe aconteceu segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz. A Terra passou à categoria de maioridade espiritual. E isso é muito importante, porque se um espírito puro, ele pisou no solo terreno e encarnou entre nós, qualquer outro espírito puro pode vir para a Terra, porque a Terra já tem um magnetismo, você tem um campo magnético, tem um campo de energia que possibilita corporificação de um espírito puro. Então a Terra sai de um estágio para outro. Com a presença de Jesus entre nós, nós passamos exatamente a categoria de planeta emancipado espiritualmente. Então já tem 2000 anos que nós já somos de maioridade espiritual. E ainda todo esse atraso, né? Ainda estamos muito retardados no nosso caminhar. As suas lições referem-se à fé que transporta as montanhas. Não exijamos acesso em mundos felizes antes de ampliar a luz do nosso próprio mundo íntimo, telésforo, no mundo maior. Então o que eu estou falando, na realidade, eu estou lendo, eu estou pegando cada capítulo, lendo e comentando. Não estou falando nada de mim. Por isso que a minha proposta é exatamente levar André Luiz através de lives, aproveitando a oportunidade desse novo paradigma de divulgação da doutrina espírita, durante a pandemia, e isso modifica muita coisa, nesse processo de nós podermos divulgar, através das tecnologias, o espiritismo. E eu me propus fazer isso, fazer a leitura e comentários, né, para que, tanto quanto isso me enriquece profundamente no campo cultural, e para não ficar só eu aprendendo, eu posso também ler, aprender, e ao mesmo tempo aquilo que eu aprendo eu passo para as pessoas também encontrar um processo de aprendizagem. Não exijamos acesso então em mundos felizes antes de ampliar esse mundo, essa luz do nosso mundo interior. A morte não estabelece milagroso mergulho da alma no oceano do encantamento. E como a morte ela não é uma cigana miraculosa, abrindo portas fictícias, né? Na realidade é um convite para nós entrarmos em nossa consciência, é um mergulho em nossa consciência. Nós precisamos aprender a dedicar o nosso culto a essa vida eterna, essa vida permanente, dentro de uma visão de justiça perfeita. Exemplo, qual a maior lei do universo? O amor. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é energia de puro amor. Pois bem, se a maior lei do universo é o amor, a maior lei que nós temos na nossa consciência para encontrar pelo alto amor é o amor. Agora o amor, eu aprendi que o amor ela tem dimensões. Por exemplo, o amor, a justiça e a caridade compõem na tríade a maior lei da nossa consciência. Se tudo que nos esforçarmos pacientemente, perseverantemente, disciplinadamente fazermos dentro do parâmetro de amor, justiça e caridade, eu estou aprendendo a me amar. Eu estou aprendendo a respeitar a essência que eu sou, a centelha que eu sou, a chama divina que eu sou, porque espírito é centelha e chama divina. Nós somos espírito, nós não somos corpo. Então, é só fazer esse tipo de reflexões, né? Considerando a vida que é imortal, permanente, para buscar a justiça perfeita. Tudo que eu fizer, se eu fizer com amor, não pseudo-amor ou até desamor, mas com verdadeiro amor, evidentemente dentro dos parâmetros também da caridade, que eu estou falando da justiça e da caridade. O que é a caridade?
é fazer ao próximo aquilo que eu quero que o próximo faça para mim. Por que é diferente de não fazer ao próximo aquilo que eu não quero que o próximo me faça? Há uma diferença nisso daí. Porque o fazer ao próximo é você ser proativo, é você agir no bem porque você quer que o próximo faça bem para você. Então, isso é mais importante, ou seja, você fazer o bem, ou seja, fazer ao próximo aquilo que você quer que o próximo faça para você. Esse é, na dimensão do amor, justiça e caridade, a dimensão caridade. E a justiça, ela está muito ligada a direitos e deveres. Qual é o nosso maior direito? Por sermos filhos de Deus, do Criador de tudo, da vida, Ele que é o perfeito absoluto, e o perfeito e do perfeito absoluto não sai nada imperfeito. Então, se Ele nos criou, não nos criou com defeito de fábrica, Ele nos criou já e trazemos o DNA do perfeito do Criador. Pois bem, é o Deus que somos, é a luz que somos, é isso que é importante, essa identificação com o divino. E quando eu falo justiça, eu estou falando, meu maior direito é ser feliz. Por quê? Os Espíritos dizem que Deus nos criou para a pura e eterna felicidade, está isso na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então todos nós já fomos criados, desde a nossa criação, para chegarmos à pura e eterna felicidade, e que todos chegaremos, porque é um determinismo de Deus. Deus quer que seja assim. Todos os seres humanos, não existe ser humano mau. Existem seres humanos que praticam maldade, mas na essência, já que nós somos luzes, na essência o ser humano não é mau. É bom a gente entender isso, até porque o mal em si, por si, não existe. O mal só existe onde não se faz presente o bem. Né? Ou poderia melhor interpretar isso, que o mal é a ausência do bem. Fica mais fácil entender assim. Então o mal é uma ficção, o mal não é coisa de Deus. Então se não é coisa de Deus, não é permanente. E se não é permanente, um dia acaba. Isso é que é importante nós entendermos. O bem não, o bem vem de Deus, tem raízes. Raízes divinas. Então o bem é para sempre. O mal não tem raiz porque não veio de Deus, então não é uma coisa para sempre. Então por isso que eu digo que o ser humano, em essência, não é mal. Nenhum ser humano. Não há ser humano mal em essência. Em essência, percebam? Por isso que eu falei, auto-amor. É tentar nos identificar com essa essência que nós somos. Esse mundo íntimo, mais íntimo que nós somos. É o eu mais profundo. Não o eu egóico, mas o eu mais profundo. É isso que eu estou dizendo. Ali não existe maldade, ali só existe virtudes. E como eu falei, da justiça, o meu maior direito é a felicidade. E qual é o meu maior dever? Porque falo direitos e dever. Dentro do parâmetro justiça, o dever é ser feliz. Ou seja, eu tenho o dever, e o dever é uma lei de consciência, de ser feliz. Ou seja, eu não sou obrigado, mas eu tenho o dever de ser feliz. Então veja, é uma trilha, amor, justiça e caridade, a maior lei que eu trazemos na consciência. Compreendo, se tudo que eu fizer, tudo que eu almejar fazer para o meu próximo, começamos a fazer essas seguintes perguntas. É amoroso, verdadeiramente amoroso aquilo que eu estou fazendo, que eu quero fazer para alguém? É justo aquilo que eu pretendo fazer ou estou fazendo para alguém? É caridoso aquilo que eu pretendo ou estou fazendo para alguém? Com certeza, toda vez que nós fizermos esse tipo de reflexões, que já trazemos de um esquema de aprendizados, que são processados porque são aprendizados que nós temos do passado e do presente, com certeza que nós vamos ter uma vida muito mais suave, muito mais leve. Por isso que Jesus falou, meu fardo é leve. O fardo de Jesus, as experiências são leves. E o jugo, que é a disciplina de Jesus, é suave. Então Jesus não diz que o jugo, a disciplina dele, é a ferro e fogo. Não é. O jugo de Jesus é suave. Ou seja, a disciplina dele é suavidade. Então você não precisa exigir de você perfeição. Porque jugo é disciplina. Então não exija de você uma disciplina a ferro e fogo. Vai de forma suave. Como é que você faz isso? Auto-amando-se. Você vai se corrigindo. Se auto-amando, você vai transformando os vícios, as nossas tendências negativas, as energias negativas que ainda trazemos, em energias positivas. É uma questão de transmutação, é uma questão de ressignificação. Dá muito trabalho. Você precisa trabalhar a consciência, a meditação. Você precisa aprender algumas técnicas, como chamou Jesus, né? Vigiar e orar. Isso é técnica, né? Vigiar é você saber exatamente como é que você tem o seu diálogo interno, como é que você conversa com você mesmo. Porque nós temos uma falação interna, a gente fala tanta coisa conosco mesmo, e nem nos damos conta do que é que nós falamos, e de repente nós falamos para os outros. Aí a gente diz, poxa, eu nem pensei o que eu falei. Não, não existe nada que nós falemos que não haja sido pensado.
É só que nós não demos conta de que aquele pensamento que nós já tínhamos conversado conosco e falamos para os outros. E se nós formos parar para pensar, muita coisa que nós falamos para os outros, pelo menos mais do que a metade do que nós falamos para os outros, são coisas improducentes, são coisas inúteis, são inadequadas. Então, mais da metade daquilo que nós falamos para o próximo, nós poderíamos evitar se filtrássemos aquilo que falamos para os outros. Porque o falar já vem do pensamento, e o pensamento vem do material mental que eu vou adquirindo pelos aprendizados. Isso dá trabalho, não vai cair do céu, claro, é o esforço continuado, né? Seguir Jesus é um trabalho permanente, é um trabalho consigo mesmo, é um trabalho conosco, não com os outros. O trabalho é com você, é você brilhar a sua própria luz. Isso dá trabalho. É como exatamente você escalar uma montanha, né? E escalar montanha você não anda, você não corre, você tem que escalar. Aí você tem que estar apetrechado. E um dos apetrechos que é importante, como disse Jesus, vigiai e orai. Vigiar não é você se reprimir. Vigiar é você se perceber como funciona por dentro. E você ir ressignificando as tendências mais em tendências boas. Reconhece o verdadeiro espírito cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Então é um aviso para nós. Esforçar para dominar as nossas más tendências, seremos reconhecidos como verdadeiros espíritas e cristãos. E obedeçamos à lei que nos considerará o mérito sempre de conformidade com as nossas escolhas. Ou seja, nós teremos da vida aquilo que à vida nós damos. Não existe castigo. Nos estatutos de Deus não há espaço para castigos. Nos estatutos verdadeiramente do Criador não há espaço para punições. Deus não pune. Deus não castiga. Deus não censura. Deus não condena. Deus ama. É muito diferente de tudo isso. Quem criou essas coisas foram as teologias, né? As pessoas que começaram a criar, como Alberto Einstein chama de a religião do medo e a religião da angústia. São níveis de religião que as pessoas ficaram presas com medo, pensando que Deus está me vigiando meus pensamentos, vigiando as minhas palavrinhas. E Deus não faz. Deus é amor. Deus já nos vê como anjos. Porque Deus, né, como se diz, né, o futuro a Deus pertence. Por quê? Porque Deus não tem futuro, Deus não tem passado, Deus é presente. Deus é o aqui e agora. Deus está conosco na sua onipresença. Esse contato com Deus é um exercício permanente que nós podemos ter. É sentir Deus, não é precisar buscar Deus nos templos, buscar Deus, né, nos sacerdotes, buscar Deus nas estrelas. Não, Deus está em você. Deus na sua onipresença está em você, porque você, de alguma forma, embora em letras minúsculas, também já é Deus, porque você é um co-criador. Nós somos co-criadores, né? Então, todo o convite de Telésforo é o autoconhecimento. A nossa missão é de autoiluminação e de eternização da nossa realidade essencial. Ou seja, e quem está dizendo isso é Telésforo, não sou eu não. Nossa missão é de autoiluminação e de eternidade. Telésforo, capítulo Mundo Maior. Então vocês podem pensar que eu estou criando algumas palavras, né, fazendo alguns encaixes de algum ressignificado. Não, é ele que está ensinando para nós. O grande mentor Telésforo, e o André Luiz está ouvindo essa palestra, né? Calderaro está ouvindo essa palestra. Vocês estão ouvindo também, porque eu estou lendo e comentando. Então, muitos poucos espíritas compreendem assim, acha que Deus pune, acha que a reencarnação é um processo punitivo. Nunca foi e nunca será. A reencarnação não é um mecanismo de punição. Reencarnação é um convite de Deus para o nosso reaprendizado naquilo que nós erramos e aprendermos com o erro para que nós possamos ressignificar no erro cometido e buscar os caminhos dos acertos, submetendo-nos às leis divinas da consciência, amor, justiça e caridade. Para isso existe a reencarnação. Agora, todos os processos mais desafiadores de uma reencarnação, os sofrimentos, as dores, os desafios físicos, as doenças, na realidade não são castigos, não são punições da vida nem de Deus. Na realidade, aquilo é uma construção daquele espírito. Ele é que constrói aquela situação para ele. É ele que constrói e ele pede, até apela, né? Até ele acaba implorando essas condições como um remédio para que ele possa corrigir os erros do passado. Não como um processo punitivo, mas de reaprendizado. Aprender novamente onde ele errou e exatamente no ponto onde ele errou para que ele possa, nas próximas, não mais errar daquela forma. Por isso que existem essas dores criadas pelos que sofrem as dores, criadas por eles mesmos. Nunca vem de fora a dor. Nunca vem de fora. Nunca. A palavra é nunca mesmo. Vem de fora o sofrimento. O sofrimento é uma criação. Na realidade é uma opção, né? A dor, todos passamos por ela, mas o sofrimento é a não aceitação da dor que transformamos por rebeldia em sofrimento.
E continua aqui o telésforo. Deus não nos apequenou com as atividades de sentinelas de altares estéreis. É forte, é metafórico, muito interessante essa colocação, porque o que acontece hoje? Sentinelas de altares estéreis, metaforicamente, são aquela pessoa que fica defendendo a sua religião com unhas e dentes, né? Defendendo os seus princípios numa briga ideológica, teológica, estúpida. É o que ele está falando. E isso nos apequena perante o nosso Criador, porque isso faz com que nos separemos entre nós. Deus não nos apequenou com as atividades de sentinelas de altares estéreis. Não adianta defender rótulos religiosos. O convite é o alto amor. A partir do alto amor, nós respeitamos qualquer religioso. Até porque, como eu disse, não há ser humano mau. O ser humano pode estar na maldade por escolhas, do qual ele será responsável por essa escolha, seja pela dor, seja por outros tipos de mecanismo que a vida nos traga como um convite, mas nunca como punição. Agora tem um detalhe. Como Deus não pune, nos estatutos divinos não pune, ele não pune, e ele é o onipresente. Nós sabemos que o atributo mais importante do poder de Deus é a onipotência, nada mais poderoso que Deus. Nós, que somos rebeldes, tentamos revogar a onipotência de Deus por nossa prepotência e queremos ser onipotente. E como nós não conseguimos ser onipotente porque só Deus é onipotente, na nossa prepotência nós vamos ver que nós não somos tão potentes assim. O que vai criar em nós? Uma fraqueza de impotência. Porque a prepotência leva à impotência, aí vamos sentir fraquinho e tal, porque na realidade não adianta revogar as leis de Deus. Deus não pune, eu vou me punir. Já que Deus não me pune, então eu vou me punir porque eu sou mais poderoso, eu sou mais inteligente que ele, a minha lei é mais severa que a dele, a minha lei eu tenho que me punir porque eu errei. Não é assim. Se eu errei, vamos refletir, porque depois do erro vem o arrependimento, a expiação e a reparação. São 3 movimentos, mas isso necessariamente não tem que ser punitivo. Precisa ser convidativo para um reaprendizado. Então eu não preciso me punir para consertar um erro. Eu me arrependo, eu expio e, ao mesmo tempo, eu vou fazer a reparação. Mas isso eu posso fazer de forma amorosa. Quando você está desenvolvendo o alto amor, você repara sofrendo, às vezes está debaixo de chibatas de muito sofrimento, ou de muita dor, de muitas limitações fisiológicas ou até mentais, mas amando profundamente Deus. Isso chama um reaprendizado naquilo que você errou, sem precisar se punir. Porque o processo de punição ou autopunição vem como o último estágio da culpa. E culpa é todo esse movimento de auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Então a pessoa já se auto-julga, porque a teologia me obriga a me auto-julgar, e como um juiz severo que eu sou, eu me julgo, já me condeno e já me puno ao mesmo tempo. Aí eu vou entrar no processo autopunitivo, achando que pela autopunição e sofrendo e capriçando meu sofrimento, eu vou me purificar. Ninguém se purifica com sofrimento. Não existe essa possibilidade. Só se purifica com amor. Pelo alto amor. A purificação se dá pelo amor e não pelo sofrimento. Dito isto, não fomos convidados a velar num ambiente particular de uma interpretação exclusivista. Porém, nós somos convidados a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais amplos à razão humana, refazendo o edifício da fé racional que as religiões dogmáticas desmoronaram. E é verdade. Porque quando você fala em fé racional, você está falando em você usar a razão para trabalhar essa chamada fé. A fé não é a esperança do verbo esperar, mas a esperança, na realidade, do verbo esperançar. É você ir atrás de um sonho. Esperançar, dentro do princípio verdadeiro do esperança, que é o significado correto da esperança e não esperar, é exatamente esse processo de você fazer com que sua fé seja proativa e não reativa, né? Ou passiva. Então, refazendo o edifício da fé racional que as religiões dogmáticas desmoronaram, sopros gigantescos da onda evolucionistas varrem os ambientes da Terra. Todos os dias desabam paradigmas e princípios tradicionais tidos como insuperáveis durante séculos. É o que ele está dizendo aqui, é uma verdade. Quantos dogmas científicos e quantos dogmas religiosos, você imagina dogma científico. Mas é verdade, os cientistas são extremamente dogmáticos. Qual é o manto mais importante do dogmatismo científico? É o materialismo. Então, o cientista moderno, o dogma do cientista moderno é o materialismo. O Deus, né, ou a deusa, que explica tudo para o cientista materialista é a matéria. Tudo é explicado pela matéria. Isso é dogmático. Se você fala em espiritualismo para o materialista, você está sendo
exatamente um herege. Olha só, é um termo até bem religioso. Mas um cientista das academias famosas do mundo, se você for lá com ideias espiritualistas, ele vai dizer que você é herege. De onde vem esse termo? Da religião. Então, o cientista é dogmático. Materialismo é dogmatismo, né? O princípio dogmático, os paradigmas dogmáticos, esses princípios tradicionais que antes eram insuperáveis, hoje, eu digo antes, milênios, durante vários séculos, os princípios eram... Eu vou dar um exemplo. A própria lei de Newton, né? A lei mecânica da física de Newton, as leis que nós conhecemos, sobretudo as principais leis dele e outras leis que surgiram também com grandes físicos e matemáticos, foram derruídos absolutamente e se tornaram insuperáveis a partir de Niels Bohr, de Planck, de Einstein, quando veio com a chamada estudo do salto quântico. Aí acaba a física mecânica de Newton e entra uma nova realidade dentro dessas tradições paradigmáticas, mas insuperáveis do newtoniano, né? Da física, eu estou falando, porque é a física que estuda a matéria. São os físicos que estudam os princípios e os fenômenos da matéria e tentam explicar a vida através da matéria e a partir da matéria. Então, o Telésforo está dizendo isso. Todos os dias desabam paradigmas e princípios tradicionais tidos como insuperáveis durante séculos. A mente humana, indecisa, é compelida a mudanças angustiantes na subversão dos valores e experiência social. E o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que são esmagadora maioria em toda parte da Terra. E é verdade, o Telésforo está fazendo uma leitura de um tecido social, porque esse livro é da década de 40, então ele está dando uma mensagem na década de 40, e aí nós temos que fazer uma análise de contexto, de quando ele fez essa mensagem, e mostrando exatamente o que ele está dizendo, que esse processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo, muito recentemente, pelo menos antes de ele trazer essa mensagem, tinha terminado a chamada Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, exatamente, houve uma seleção coletiva muito intensa de muitas almas, milhões de almas foram exatamente dizimadas por aquela guerra estúpida, do qual culminou com a utilização de artefatos atômicos, em que em alguns segundos várias vítimas humanas foram, né, vários seres humanos foram vitimados e mortos em poucos segundos, e outros animais também, e muitas outras vidas. Então, ele está mostrando por causa da nossa invigilância, e a invigilância, por causa dessa visão tacanha do materialismo, na realidade acaba sendo esmagadora na Terra, porque então pessoas vão na igreja, vão no centro espírita, vão em vários lugares, como supostamente espiritualistas, mas eles agem como materialistas. Acreditam na vida após morte, mas são apegados ao dinheiro, são apegados ao carro, são apegados à casa, são apegados às pessoas, apegados no sentido mais materialista do termo. Então, não adianta você ter a informação espiritualista se você age como materialista. É preciso, por isso que eu falo, a importância de você se conhecer como espírito que é, e não como um corpo. Se identificar com o corpo, você está perdendo tempo. Olhar para um espelho e você se identificar com aquilo que está envelhecendo é perder tempo. Aquilo dali é transitório, não é você. Você está utilizando um corpo que tem que ser realmente respeitado, mas você não é aquilo. Aquilo dali é transitório, é um instrumento para que transitoriamente você trabalhe as suas virtudes. Ou transmute os vícios em virtudes. Isso dá trabalho, né? Como eu disse. Acho que a última vez eu cheguei a falar isso. Ou seja, nós temos um propósito numa reencarnação. O que é isso? Eu reencarno e eu tenho um plano reencarnatório. O plano vai do berço até a minha desencarnação, tá? E desse plano, em que há várias espécies de experiência, de gêneros, né, com quem eu vou casar, com quem eu não vou casar, se eu vou casar, se eu não vou casar, as minhas condições financeiras, em que país vou viver, com que cultura, qual religião que eu posso me aproximar, se eu vou ter mediunidade ou não vou ter, enfim, são vários detalhes, vários gêneros que vai do berço até a morte. Isso também há uma programação relativa, não tintim por tintim, mas uma possibilidade disso ir acontecendo num plano reencarnatório. Mas todo plano reencarnatório traz um propósito. O que é o propósito? O propósito é o convite para desenvolver uma virtude nessas experiências. Então, tem pessoas que acham que tem capacidade de desenvolver várias virtudes. Eu acredito, no meu ponto de vista, de que se nós desenvolvermos apenas um propósito, uma virtude, com certeza nós vamos dar um salto de qualidade na nossa encarnação atual muito grande. Então é só você começar a entender qual é a viciação que mais me perturba.
Qual é o meu vício que mais me traz desassossego, muita energia negativa e que eu preciso, né, de alguma forma, gradualmente ir transmutando em virtude? Com certeza absoluta, se eu conseguir transformar aquilo que mais me incomoda, né, em termos de viciação, né, de tendência negativa em tendência positiva, é um propósito. E é uma virtude, não precisa ser 10, basta uma. Eu desencarno, eu venci nisso. Olha, realmente a espiritualidade vai aplaudir, você deu um salto de qualidade muito boa, porque viver na Terra não é brinquedo, como se diz, não é brincadeira. Ninguém reencarna para fazer turismo na Terra, nós reencarnamos para aprendermos, reaprendermos e irmos crescendo. Agora tem as pessoas que no meio do caminho desanimam, e ele fala que na realidade os invigilantes são a esmagadora maioria em toda parte, então a maioria acaba realmente recebendo o impacto pesado dos fardos de uma vida terrena, porque não consegue superar-se a si mesmo, né? Como atender a esses milhões de necessitados espirituais? Continua o Telésforo. Se não acolherdes a responsabilidade do socorro fraternal, como é que nós podemos sanar a loucura latente se não vos transformardes seres que mantêm o equilíbrio? Como é que você vai ajudar uma pessoa emocional, psicológica e mentalmente desequilibrada se você também está tangendo para essas condições? Você não tem muito para dar. Você precisa se equilibrar. No seu equilíbrio você pode estender as mãos e apenas auxiliar alguém a sair dessas loucuras em potencial, ou desses distúrbios espirituais. Você não vai transformar a vida das pessoas, mas você pode auxiliar as pessoas a se transformarem. Esse é o convite. Ninguém transforma e ninguém muda a vida de ninguém, mas você pode auxiliar as pessoas a encontrar o próprio caminho para esse processo autotransformador. Sabemos que a paz interior não é mercadoria de oferta e procura. Ou seja, paz interior você não compra, você não vende nos balcões dos comércios, dos supermercados, dos shopping centers do mundo. E é o que ele está dizendo. Sabemos que a paz íntima, auto-amor, potencializar a luz que você já é, não é uma coisa de ser, não, vou comprar 10% da minha felicidade no céu. Não, vou dar 30% para... Tem gente que compra mansões no mundo espiritual, chamado no céu, né? Compra terrenos grandes, fazendas, já querem ter, e outros que se matam para pegar suas virgens também, pelo fanatismo, quer dizer, num processo de ignorância absoluta do que é a vida após a morte. E ele está falando, paz interior não é mercadoria de oferta e procura nos balcões terrenos. Paz interior é uma aquisição espiritual só acessível no templo do eu mais profundo. Só quando nós nos conhecemos mais profundamente que nós vamos conquistar a paz interior. E conquistando a paz íntima, a paz interior, evidentemente você pode ser uma boa referência para auxiliar, você não vai transformar o mundo também, mas auxiliar as pessoas a buscar o mesmo caminho de paz interior, e com a soma de vários indivíduos com paz interior, mais tarde a sociedade, na soma dos indivíduos, porque a sociedade é a soma dos cidadãos, haverá de realmente reinar a paz entre nós. Isso leva tempo, talvez 1000, 2000, 10.000 anos, 50 anos, daqui a uma hora, não sei. Porque é uma questão de liberdade, de escolha, né? Escolher a paz interior, a paz íntima, a luz, fazer a sua luz brilhar. Paz interior é aquisição espiritual só acessível no templo do eu mais profundo. Telésforo. Faz-se, pois, forçoso, acendamos o coração em amor fraternal diante do trabalho, do serviço ao próximo. Não bastará em nossas realizações, por exemplo, uma crença que espera milagres, uma crença que espera a graça, né? Uma crença que espera as facilidades, uma crença que quer me levar para um céu e ficar do lado beatificamente de Deus. Isso não é uma crença, isso aí é uma escravização, isso é uma algema. Então o que ele está falando, não bastará em nossas realizações uma crença que espera a graça, pois é indispensável o amor. A partir do alto amor, um amor que confia, um amor que atende, um amor que transforma, um amor que eleva como um vasilhame legítimo da sabedoria divina que trazemos em nós, porque nós trazemos a sabedoria de Deus em nós. Eu não disse para vocês que nós trazemos o DNA do nosso Criador? Então, em essência, como dizia Moisés, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, exatamente pelo amor que nós vamos trabalhar a confiança, atender naquilo que pudermos, auxiliar os que estão caídos, né? Transformar naquilo que pudermos pela autotransformação, pela força de realização e também o processo de elevação, sabendo que nós trazemos o legítimo dom também da sabedoria divina. Sejamos instrumentos proativos do bem, acima de expectantes do milagre, ou seja, se ele pede, eu estou lendo aqui para vocês, sejamos instrumentos proativos do bem,
estar acima daquele que fica esperando, a questão da esperança, do verbo esperar, ou expectante do milagre. Milagre não acontece, milagre não existe. Não existe a palavra milagre no dicionário espírita. Não existe milagre. Então, se você ficar realmente, se você não for proativo, ou seja, por isso que eu falei, amar o outro, né, como a si mesmo e fazer ao outro aquilo que quer que o outro te faça. Isso é proação. Isso é uma atitude proativa, não é reativa nem passiva, ela é proativa. Considerando isso, não adianta você ficar naquela expectativa do milagre, das facilidades, da graça, né? Deus vai me dar a graça. Isso não existe. Não existe. Viver na Terra é estar permanentemente diante de desafios, de obstáculos, do qual pedimos sim a Deus força para superarmos, mas jamais pedir força para tirar os obstáculos, porque tirando o obstáculo, perderemos a oportunidade de crescermos. E quando eu falo crescermos, não é crescer fora, é crescer dentro de nós. É nos potencializar intimamente, dentro de nós, a paz interior, que é um exercício que nós deveremos aprender com o tempo a praticar. A tarefa demanda coragem e suprema devoção ao Criador. Telésforo, mais uma vez. A tarefa de autoiluminação, de paz interior e etc., demanda coragem. O que é coragem? Coragem é pegar a espada, revólver e enfrentar os inimigos, que eu disse que não existe ser humano mau em essência, existe a maldade acompanhando pela sombra do ego, mas que com o tempo, já que nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, os que estão no mal hoje, que é um processo impermanente, que o mal não é para sempre, o mal é transitório, um dia chegarão à luz, é claro. Então a tarefa demanda coragem. Coragem não é você também se enfrentar e brigar com você. Coragem é você agir com o coração. Cor, em latim, quer dizer coração. Cor é coração. Agir com o coração. Então, coragem é agir com o coração. É você trabalhar amorosamente para você, dentro de um processo de devoção à obra do Criador, encontrar essa paz interior, que não é impossível. Né? Por exemplo, Mahatma Gandhi tinha essa paz interior. Nós podemos chamar, por exemplo, o próprio Santo Agostinho, o próprio São Francisco de Assis, que se tornaram santos até porque encontraram a paz interior. Né? E Jesus já disse também para nós, né? A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Não a paz do mundo, mas a paz interior. Ele disse que não era a paz do mundo, a paz interior. Jesus já nos passava essa mensagem também. Siddhartha Gautama, o grande Lao Tse, Confúcio e grandes outros líderes, bem antes de Jesus, conquistaram a autoiluminação. O convite é autoiluminação. O Carlos Jung chamava isso de individuação, a potencialização do sagrado em você, né, que é o self. Isso é importante, você trabalhar exatamente potencializando o sagrado que é você, que é a luz que você já é. E quando se fala individuação, é a mesma coisa que autoiluminação. E Jung ensina isso dentro dos momentos precursores da chamada psicologia transpessoal. Se não nos autoiluminarmos no ambiente em que nós estivermos, inutilmente iluminaremos a sombra do caminho dos nossos próprios pés. Ou seja, o processo de autoiluminação, que é você ter a paz interior dentro de você, como é que você vai querer iluminar o caminho dos outros, se é que isso fosse possível, né? Se você não tem essa luz interior, que luz você pode oferecer? Que holofote, que lanterna, né, você tem capacidade de iluminar o caminho de alguém? Se o próprio caminho que você está com seus pés estão escuros. Autoiluminação. Se não nos autoiluminarmos onde nós estivermos, evidentemente não temos muito para dar. Convite. Será que teríamos aqui, eu sempre falo para as pessoas que me ouvem, ela tem dificuldade assim, eu me amo profundo e completamente, mas dizer isso não é como palavras vazias, que você não tem uma congruência com o sentimento. É falar isso, mas tentar buscar se identificar com o que você está falando para você mesmo, nesse diálogo interno, ou verbalizado mesmo. Eu me amo profundamente, porque eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu posso encontrar em Deus a proteção divina, e como eu sinto a proteção divina em Deus, e me sentindo como filho de Deus, o princípio da filiação divina é fundamental para encontrar a paz em mim. O princípio de eu me sentir como filho de Deus. Todo aqui eu tenho certeza, vocês sabem que são filhos de Deus. Não, eu sei que sou, mas será que sente isso? Será que nós sentimos que nós somos filhos de Deus, somos criaturas do Criador? Se nós sentirmos isso, com certeza absoluta, o processo de auto-amorosidade será muito mais tranquilo. Por quê? Porque me sentindo filho de Deus, quando as coisas estão balançando, eu estou meio capengando, eu vou buscar nele a proteção. Não vou pedir a ele para que tire as provas da minha vida, não. Mas vou pedir a ele proteção, sim.
vou metaforicamente deitar no colo dele no momento para respirar, para ganhar força e continuar vencendo as minhas provas. Por quê? Porque eu sou um espírito imortal, eu sou para sempre, eu sou um espírito eterno, todos nós. Aliás, vida, ela vem de uma fonte inesgotável. Aliás, eu diria que vida é uma fonte inesgotável, a vida não acaba nunca, acaba o corpo. Todos os corpos, até o perispírito de alguma forma, vai se purificando também, vai se tornando cada vez mais etéreo. Mas a vida em si jamais acaba. Não existe possibilidade, porque Deus fez a vida. E se Deus fez a vida, só Ele tira a vida, não no sentido material, a vida em essência, a vida universal, a vida em tudo. Na continuidade da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização, que é você levar os princípios de Jesus entre as esferas dos que são espíritos e que estão encarnados, né? É um dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a própria evangelização dos homens, considerando esse processo de evangelização, de convidar, sem impor nem nada, nenhuma religião, nenhuma teologia, nenhum dogma religioso para ninguém. Você convidar as pessoas a conhecer Jesus. E convidar as pessoas a conhecer Jesus não é botar um Jesus na cruz, ó, Jesus era barbudinho, bonitinho, olhos azuis, nada disso. Isso não tem nada a ver com Jesus. Porque todos nós já trazemos o Cristo interno, todos nós já somos o Cristo interno, porque nós fomos criados para a angelitude. Então, é identificar com o divino em nós, com o sagrado em nós. É viver o Cristo interno. Isso é possível quando eu fizer o exercício permanentemente. Mas como a gente ficou com diálogo interno, falação, pensa mil troços e não consegue nem saber o que está pensando, e só fala bobagem para os outros, mais da metade que nós falamos para os outros não tem, são mal direcionados, ou seja, não tem um direcionamento correto, são coisas inúteis. Aliás, o Emmanuel diz que dificilmente um grupo de 3, 4 ou 5 pessoas consegue ficar mais de 5 minutos conversando coisa sadia. Emmanuel, André Luiz também fala isso. Então veja como é que nós temos dificuldade de filtrar pensamento através das palavras, né? Então, se não conseguimos ficar 5 minutos usando palavras que são produtivas, proativas, interessantes, que potencializam o nosso esquema cognitivo, nosso esquema de aprendizado, nosso mundo mental, não conseguimos ficar 5 minutos. Quer dizer, é porque nós não trabalhamos nossa mente, como Jesus já falou, vigie e ore. Vigie para filtrar pensamento, para que esse pensamento vai se transformar em palavra e, de alguma forma, isso vai trazer consequências. Conectai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo com os planos superiores, fala aqui o Telésforo. E planos superiores vos proporcionarão o contato com os celeiros divinos que abastecem a cada um de nós segundo a nossa justa necessidade. As provas que vos dominam a paisagem terrena, por mais áspera e desagradáveis, representam a vontade suprema. Não escalei os obstáculos pela fuga e nem tenteis contorná-lo. Como eu disse, não adianta você pedir a Deus, tire esse obstáculo da minha vida, meu Deus. Tire essa dor da minha vida, meu Deus. Tire essa prova da minha vida, porque eu não vou crescer sem ela. Então eu não tenho que pedir a Deus que me tire. Eu preciso pedir a Deus, como eu disse, que Ele possa me socorrer, me amparar, para que eu possa vencer as provas. Para que eu possa superar as provas, e não fugir dela e nem contorná-la. Mas superá-la é diferente, é enfrentá-la com coragem. Superai utilizando a vontade, a perseverança, ensejando a ampliação das vossas próprias virtudes. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da vida física. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Não intenteis o voo sem haver aprendido a caminhar, porque tem pessoas que querem realmente fazer muita coisa, normalmente para aparecer mesmo, porque o mundo é egóico. Quer dizer, muita coisa que não está valendo nada, então ele está chamando a atenção. Fique alegre, rejubilai-vos, né? Seja feliz por satisfazer as tarefas mínimas. Vamos para uma casa espírita, varrer um chão, né? Descascar uma batatinha para fazer uma sopa para os pobres, muitas coisas que são supostamente coisas mínimas, tarefas mínimas, apaga uma luz ali, ajuda a manter aquilo limpo e tal. Essas tarefas mínimas são importantes, muito importantes, para que mais tarde possamos realmente fazer esse voo. Mas como é que eu posso fazer um voo se eu não aprendi a caminhar? Eu preciso primeiro a caminhar, aprender a andar com segurança, e quando estiver de pé andando, sim, um dia eu posso exercitar esse voo. Então, o nosso voo vai se dar através das tarefas mínimas da nossa vida. As coisas mínimas, supostamente mínimas, é que vão nos dar o apoio para mais tarde os grandes voos. É isso que o Telésforo está dizendo aqui. Sobretudo, não indagueis de direitos imagináveis que vos pertenceriam no banquete divino antes
de liquidar os compromissos na terra, ou seja, eu vou querer já ir para nosso lar, já vou querer ser um assessor de um ministro daqueles 12 de cada ministério, eu já quero ser um grande assessor, um chefe de gabinete de um ministério daqueles lá, etc. Eu quero ser um auxiliar muito importante na governadoria, já começa a pensar isso ainda em nível de nosso lar, né, que é bem aqui na terra, bem aqui numa zona mais refinada do umbral. E como se fosse um direito, né? Eu tenho direito o direito, na realidade, eu preciso quitar os compromissos na terra, eu preciso trabalhar na terra, eu preciso, dentro dessas minhas características de me esforçar pelo trabalho para, eu digo assim, fazer a diferença na sociedade através de um trabalho sem egoísmo, mas com a ideia de solidariedade. Você faz a diferença sendo solidário. Você nunca vai fazer a diferença realmente apenas projetando o seu nome como um bonzinho, dando dinheiro para Deus, salvando o mundo com o dinheiro que às vezes te sobra, como se isso fosse caridade. Não é. A solidariedade é você chegar junto e ver as dificuldades das pessoas e caminhar junto com as pessoas e tentar fazer com que você possa auxiliar e potencializar o caminhar das pessoas. E não apenas dar o peixe que já foi pescado, mas também auxiliar as pessoas a aprenderem a pescar. Já falávamos os grandes pensadores. Impossível é o título de anjos sem ser antes criaturas moralmente depuradas. É impossível mesmo. Não há possibilidade. Considerando isso, e em face do tempo, vou ficar por aqui para que nós, na próxima quarta-feira, possamos dar continuidade a essas reflexões. E é uma palestra que eu disse deve ter durado mais de 2 horas, né, que foi o Telégrafo que fez para pessoas encarnadas em sono físico e para recém-desencarnados. É uma palestra maravilhosa e que, como nós vimos, já vamos para a terceira reunião comentando a palestra do Telésforo, tá? Que é um espírito superior que comanda um grupo realmente extraordinário de socorristas, e o trabalho dele é especificamente ligado às pessoas com esquizofrenias, pessoas com distúrbios mentais. Esse livro vai abordar muitas questões de pessoas que estão em sanatório, e nós vamos ver nos capítulos posteriores. Nós vamos trabalhar muito com as problemáticas de pessoas que trazem problemas mentais. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe, tenhamos um final de semana, um domingo maravilhoso, uma ótima noite para todos nós. Muitíssimo obrigado por tudo e pela presença, pelo carinho, pelas energias que vocês enviam para nós. E sintam-se realmente abraçados, tá bom? Senão eu perco aqui a nossa gravação.